Você já parou para pensar que, às vezes, o gesto mais poderoso que alguém pode fazer é não fazer nada? No teatro silencioso do poder, onde cada olhar carrega intenção e cada ausência fala mais alto que palavras, o silêncio se transforma em uma arma de guerra psicológica. E é aí que entra Maquiavel. Não como o mestre do cinismo barato, como muitos pintam, mas como o arquiteto frio da inteligência emocional estratégica. Ele sabia: o verdadeiro poder não está na explosão, está no controle. E o silêncio é controle absoluto. Quem grita se revela, quem reage se entrega, quem explode mostra onde está sua fraqueza. É previsível, é fácil de manipular. Agora, quem se cala, quem observa, espera, calcula, esse é o tipo de pessoa que perturba, que desarma, que desconstrói o jogo do outro sem sequer levantar a voz. E Maquiavel escreveu isso de forma sutil, porém brutal. O governante que se deixa levar pela emoção se torna prisioneiro daquilo que sente. Mas o que domina o próprio ímpeto, esse governa não só os outros, governa o destino. Em uma guerra, seja de espadas ou de palavras, o mais forte nem sempre é quem ataca primeiro. Às vezes, é aquele que se recusa a entrar na batalha. O silêncio desestabiliza porque ele não segue o roteiro esperado. E o ser humano, por natureza, precisa de reação, precisa de barulho, precisa de uma resposta para se sentir no controle. Quando você não dá isso, você vira o espelho que o outro não quer encarar. Pense em quantas vezes alguém provocou você esperando te tirar do sério. Um comentário ácido, uma indireta calculada, uma injustiça que clamava por resposta. Eles queriam o quê? Que você explodisse, que você se traísse, que mostrasse onde dói. Porque a raiva é previsível. A raiva, Maquiavel diria, é um campo aberto onde o inimigo vê claramente onde atacar. Mas o silêncio é neblina, é floresta fechada. É terreno onde só quem tem coragem de entrar na própria escuridão consegue se mover. E veja, isso não é passividade, isso é estratégia. Maquiavel nunca defendeu fraqueza. Ele defendia ação precisa, cirúrgica, letal. Um príncipe, dizia ele, deve ser como a raposa e o leão, astuto para evitar as armadilhas e feroz para enfrentar os lobos. Mas o que ele não dizia explicitamente, e que podemos ler nas entrelinhas, é que muitas vezes a maior astúcia está em parecer inofensivo, em parecer calmo, em parecer que você não está jogando, quando na verdade você já venceu. Silêncio, quando bem utilizado, não é ausência, é presença intensa, é o peso da ausência. É o espaço que o outro tenta preencher com dúvidas, medos, culpa, paranoia. Quando você não reage, o outro começa a reagir por você. Começa a imaginar. Começa a criar um filme na própria cabeça. E nesse filme, você ganha poderes que nunca teve. Você vira ameaça, vira dúvida, vira fantasma. E o que Maquiavel sabia sobre o medo é simples. O medo do que pode acontecer é sempre maior que o medo do que já aconteceu. Silêncio é uma tortura para quem busca controle. E todo manipulador é, antes de tudo, um controlador. Quando você cala, ele perde a referência. Começa a se perguntar: será que ela entendeu o que eu quis dizer? Será que ele vai reagir depois? Será que está planejando alguma coisa? E no teatro da dominação psicológica, esse momento de incerteza já é uma rendição. Mas o silêncio só tem poder quando ele vem do domínio. Não é o silêncio de quem engole tudo por medo. Não é o silêncio de quem se esconde. É o silêncio de quem entende que não precisa provar mais nada. De quem escolhe não participar do espetáculo do outro. Porque Maquiavel, mais do que tudo, entendia de jogos de poder. E todo jogo só existe se dois lados jogam. Quando você para de reagir, o jogo desaba.
Existe uma frieza elegante no silêncio, e ela não é vazia, ela é carregada de intenção. Porque cada vez que você se cala diante de uma provocação, você está dizendo: você não tem acesso ao meu mundo interno. Você não é digno da minha energia. Você não vai me conduzir ao papel que você quer que eu interprete. E isso fere mais do que qualquer grito. Pessoas que te querem por perto só para manter o controle emocional sobre você vão te chamar de frio, de insensível. Vão tentar te fazer sentir culpa por não reagir. Mas veja, isso é apenas desespero disfarçado. Elas não querem justiça. Elas querem o controle de volta. Querem que você se explique, que se justifique, que imploda. Porque enquanto você grita, você ainda está jogando o jogo delas. E aqui entra outro ponto que Maquiavel insinuava em suas obras. Quem controla a narrativa, controla o poder. E o silêncio é uma forma de narrativa, uma das mais poderosas, porque ele não oferece contradição, não tem falha, não tem brecha. Ele é absoluto, um campo minado onde ninguém sabe onde pisar. Na ausência de palavras, surgem as interpretações, e é aí que você ganha. Enquanto eles tentam entender seu silêncio, você continua avançando, quieto, firme, inalcançável. Eles estão ocupados demais tentando prever sua próxima reação, enquanto você já está em outro nível. E veja bem, isso não é sobre jogar com a dor alheia. Isso é sobre recuperar a soberania emocional que tentaram tirar de você. Porque, como Maquiavel diria, se você não governa a si mesmo, será governado por outro. E não existe forma mais sofisticada de autogoverno do que a capacidade de se calar quando o mundo inteiro grita. Silêncio é domínio. Silêncio é maturidade. Silêncio é o escudo invisível que bloqueia o veneno emocional do outro sem precisar levantar a mão. Enquanto eles disparam setas no escuro, você continua ali, intocável. Você quer vencer uma guerra sem derramar uma gota de sangue? Faça como o verdadeiro príncipe maquiavélico. Não reaja. Observe. Planeje. E se for preciso agir, que sua ação venha carregada da frieza de quem não depende da explosão para ser devastador. Porque quem domina o silêncio, domina o tempo. E quem domina o tempo, não precisa da pressa dos desesperados. No final, é simples. Enquanto eles perdem noites em claro tentando entender seu silêncio, você dorme em paz. Porque quem não responde, governa. Existe uma verdade que pouca gente tem coragem de encarar. A raiva é previsível. Ela pode ser intensa, pode ser barulhenta, pode até parecer poderosa, mas não passa de um reflexo automático. Quando alguém te ataca, te humilha, te provoca, qual a reação mais esperada? Gritar, explodir, quebrar algo, mostrar dor, mostrar que sentiu. E é aí que a armadilha se fecha. Porque quem provoca, provoca esperando isso. Esperando o colapso, o surto, a queda. Eles querem ver você escorregar na própria emoção. Querem que você reaja como um personagem que eles mesmos escreveram. Porque enquanto você segue o roteiro, eles ainda estão no controle da história. Mas o que acontece quando você quebra esse roteiro? O que acontece quando, ao invés do grito, vem o silêncio? Ao invés da resposta imediata, vem o olhar firme. Ao invés da tempestade, vem a calma. De repente, o controle escapa. De repente, o vilão da narrativa se torna um espantalho diante de alguém que simplesmente não joga mais o jogo. Maquiavel já alertava: quem governa deve aprender a parecer previsível, mas ser imprevisível. O poder está em desorientar, em inverter o eixo, em agir contra o esperado. Porque o esperado é a zona de conforto do manipulador. O inimigo emocional, seja um desafeto, um ex, um manipulador familiar ou um chefe abusivo, ele constrói um palco onde ele se sente no centro, onde os holofotes estão sob controle,
onde cada fala sua tem um lugar, uma intenção. E a sua raiva é o que alimenta esse palco. É a peça que falta para a cena final. Agora imagine a frustração de alguém que se preparou para uma guerra, mas o oponente não apareceu. Imagine o desespero de quem apontou uma arma e viu que ninguém se assustou. Silêncio nesse contexto não é omissão, é subversão. É sabotagem do espetáculo do outro. E aqui está a virada maquiavélica. Quando você não reage, você obriga o outro a se encarar. Você tira o foco da sua resposta e o devolve à própria intenção dele. Por que ela não reagiu? Será que ele entendeu? Será que ele está planejando algo pior? Esse eco de incerteza é muito mais poderoso que qualquer grito. O ser humano teme o que não entende. E o silêncio é um enigma, uma página em branco que o outro é forçado a preencher com os próprios demônios. A raiva, por mais intensa que seja, tem começo, meio e fim. Ela explode, causa estrago e depois apaga. Já o silêncio permanece, ele não encerra nada, ele deixa em aberto, e o que fica em aberto nunca deixa de incomodar. Maquiavel compreendia a alma humana não como algo elevado, mas como um campo de batalha entre medo e desejo. E ele sabia, o medo do desconhecido domina mais do que a certeza da dor. Quando você grita, você alivia a tensão do outro. Ele pensa, pronto, tirei a máscara dele, tá aí, desequilibrado, vulnerável. Mas quando você cala, você vira a interrogação que ele não sabe responder. E é nesse espaço que nasce o poder. Porque quem não entende sua reação, não sabe como te atacar. E quem não sabe como te atacar, já está em posição defensiva. Agora entenda, isso exige força, porque o grito alivia. A raiva, por mais destrutiva que seja, é um alívio imediato. Ela dá uma falsa sensação de vitória. Você grita, explode, quebra tudo, e depois o quê? Depois vem o vazio, vem a ressaca emocional. E pior, vem a culpa de ter jogado exatamente o papel que esperavam de você. Silenciar, por outro lado, é carregar o peso do autocontrole. É sentir a dor subir pelo corpo, pedir espaço, implorar por uma reação, e mesmo assim, manter o rosto neutro. Manter o olhar firme. Não porque você não sente, mas porque você escolhe não entregar. É fácil ser levado pelas emoções. Difícil é conduzir as emoções como se fossem soldados, prontos para agir, mas só quando você ordenar. E isso, Maquiavel entenderia como virtude. A habilidade do indivíduo de moldar o caos em estratégia, de usar o fogo sem se queimar. O silêncio quebra a narrativa não só por não seguir o script, mas por expor o roteirista. Quando você cala, você mostra quem realmente precisa do confronto. Você deixa claro que não é você quem está desesperado por validação, por razão, por desculpas. É o outro. E essa inversão é insuportável para quem constrói seu poder em cima da sua reação. Sabe o que mais o silêncio revela? Que você já não está mais naquele lugar. Que emocionalmente você já seguiu, já se elevou, já se libertou. E nada enfraquece mais um manipulador do que perceber que perdeu a capacidade de te atingir. O silêncio, nesse caso, é mais do que ausência de palavras. É um monumento à sua evolução. Pessoas que vivem de provocar os outros são viciadas em controle emocional. Elas aprendem a dominar pelo grito, pelo desprezo, pelo veneno disfarçado de ironia. Mas tudo isso só funciona se você participar. Se você entrar no ringue. Quando você se recusa, quando você vira as costas, ainda que em silêncio, elas se veem diante de um espelho. E nem sempre estão prontas para encarar o que veem. Maquiavel acreditava que o poder deve ser preservado, mesmo quando atacado. Que um líder, ou qualquer indivíduo que queira prosperar em um mundo brutal,
precisa aprender a esconder suas dores, suas intenções, suas fraquezas. E o silêncio é o escudo mais discreto, mas também o mais impenetrável. Não é sobre ignorar a dor, é sobre não transformar a dor em espetáculo. Porque quando você transforma a sua dor em reação, ela vira entretenimento, vira combustível para o outro continuar. Mas quando você guarda a dor e a transforma em crescimento silencioso, ela vira força, e força silenciosa é o terror dos fracos. No fundo, quem tenta provocar sua raiva quer apenas uma coisa: se sentir maior do que você. Nem que seja por um segundo. Mas quando você cala, você mostra que nem esse segundo ele vai ter. E esse vazio, essa impotência, isso dói mais do que qualquer grito que você poderia dar. Eles não querem só ver você gritar, eles querem que você perca o controle, que perca a razão, que se afaste da sua essência para se aproximar da deles. Mas quando você se mantém inteiro, mesmo diante do caos, você mostra que o caos não mora mais em você. E esse é o maior medo deles. Porque a raiva todo mundo entende. Mas o silêncio é um abismo. E diante do abismo, até os mais arrogantes tremem. Tem algo mais perturbador do que olhar para alguém e simplesmente não saber o que ela está sentindo? Você fala, provoca, testa, tenta quebrar, e a pessoa ali, inabalável, serena, fria, sem levantar a voz, sem desviar o olhar, sem dar o gosto da reação. É nesse exato ponto que muitos desmoronam, porque o ser humano não teme a raiva, ele teme o enigma. E é exatamente aí que o silêncio começa a construir algo mais poderoso do que a dor. Uma imagem. A imagem fria. Maquiavel entendeu séculos atrás algo que muitos só aprendem depois de muita queda. A aparência importa mais que a intenção. A forma como você se apresenta ao mundo, o modo como você ocupa o espaço emocional ao seu redor. Isso é poder. Não o que você sente por dentro, mas o que você transmite. Porque no jogo do poder, o que conta não é o que você é. É o que eles pensam que você é. E o silêncio, ele constrói essa imagem como nenhuma outra ferramenta. Porque quem cala não apenas esconde, ele projeta. Ele transforma cada segundo de ausência em presença. Cada olhar estático em julgamento. Cada ausência de reação em provocação involuntária. O silêncio molda o que o outro vê. E mais do que isso, molda o que ele imagina. E a imaginação é um lugar perigoso. É onde os medos ganham forma. Onde as culpas crescem. Onde os cenários se tornam monstros. Quando você grita, você mostra exatamente onde dói. Quando você chora, você mostra o que ainda importa. Mas quando você se cala, você permite que o outro preencha esse vazio com seus próprios fantasmas. A imagem fria não é indiferença. Ela é domínio. É saber que você carrega um universo por dentro, mas que nem todos merecem acessá-lo. É saber que quanto menos você entrega, mais poder você retém. Porque no teatro das relações humanas, o mistério é o que mais atrai e mais assusta ao mesmo tempo. E o mais interessante, essa imagem fria, ela não precisa ser planejada com palavras, com discursos, com explicações. Basta uma postura, um silêncio diante da ofensa, uma recusa em entrar no drama, uma calma desconcertante em meio ao caos. Isso já é o suficiente para fazer o outro questionar tudo. Será que ele não sentiu? Será que ela não se importa mais? Será que ele sabe de algo que eu não sei? Essas perguntas não precisam de resposta, porque a dúvida é mais poderosa que qualquer certeza. Maquiavel falava sobre isso ao abordar a figura do governante que deve parecer firme mesmo quando está cercado de dúvidas. Porque a verdade não é o que move o mundo, a percepção é. E quem domina a própria imagem, domina a percepção dos outros. E quem domina a percepção, domina tudo. Agora entenda, essa imagem fria não é um papel vazio. Ela exige construção.
E construção exige disciplina. Você não se torna uma presença intimidadora apenas pelo silêncio. Você se torna quando o silêncio vem acompanhado de presença. Presença firme, postura ereta, olhar calmo, respostas medidas, um ritmo que não se apressa, um semblante que não se altera. Isso não é arrogância, é arquitetura emocional. É você construindo, tijolo por tijolo, o monumento da sua própria invulnerabilidade. E o curioso é que, quanto mais você se silencia, mais barulho você causa. Porque o ser humano não sabe lidar com o que não compreende. A ausência de explicação obriga o outro a projetar. E na projeção, o outro revela muito mais sobre si do que sobre você. Pessoas inseguras interpretam o seu silêncio como desprezo. Pessoas manipuladoras veem como ameaça. Pessoas arrogantes tentam quebrar. E é nessa reação que você enxerga quem realmente está diante de você. É nesse silêncio que a verdade aparece. Maquiavel não falava sobre emoções diretamente, mas ele entendia o comportamento humano com uma frieza quase cirúrgica. Ele sabia que a fraqueza jamais deveria ser exposta, que os sentimentos podem ser usados contra você, que o mundo é guiado por aparências e que saber parecer invulnerável é, muitas vezes, mais importante do que ser. O silêncio, então, não é apenas uma defesa, é uma apresentação, é uma maneira de dizer: eu não me movo por você, eu não me desestabilizo, eu não danço ao seu som. E isso, para muitos, é insuportável. Porque a maior fragilidade de quem tenta te dominar é perceber que não tem mais efeito sobre você. Sabe por quê? Porque enquanto eles esperavam lágrimas, você deu indiferença. Enquanto esperavam caos, você ofereceu ordem. Enquanto esperavam fúria, você entregou ausência. E nesse contraste, você se torna memorável. A imagem fria fica. Ela permanece. Ela marca. Não como algo que você disse, mas como algo que você se recusou a dizer. Como algo que você não fez. Como a reação que nunca veio. A explicação que não foi dada. A mensagem que ficou no vácuo. O telefonema que nunca aconteceu. A resposta que morreu no silêncio. E isso é imortal. Porque a ausência, quando carregada de intenção, vira legado. Você quer saber o que destrói mais do que 1000 argumentos? É o silêncio de quem já não está mais disponível. É a imagem fria de quem já não precisa provar nada. É a serenidade de quem já entendeu que dignidade vale mais do que ter razão. Essa imagem não se compra, não se força, não se ensaia. Ela nasce do momento em que você decide que a paz que construiu dentro de si não será violada por ninguém. E se Maquiavel vivesse hoje, talvez dissesse o seguinte: não há nada mais assustador do que alguém que você não consegue decifrar. Alguém que não se altera, que não se justifica, que não se dobra. Esse alguém não precisa ameaçar, não precisa provar força, porque o simples fato de permanecer em silêncio já faz tremer quem não tem estabilidade interna para suportar a própria consciência. No fim das contas, o silêncio é só a superfície. A verdadeira arma é o que ele esconde. Existe algo profundamente incômodo em ver o reflexo de si mesmo sem qualquer distração, sem defesa, sem desculpas, sem ninguém para culpar. Só você e os seus próprios atos. E é exatamente isso que o silêncio faz com quem tenta te ferir. Ele os obriga a encarar o que fizeram, não como vítimas da sua reação, mas como protagonistas da própria crueldade. Maquiavel entendeu algo sombrio sobre o ser humano. As pessoas só se responsabilizam por seus erros quando não tem mais quem acusar. E enquanto você grita, enquanto você reage, enquanto você responde com fúria, você está oferecendo essa desculpa. Você está entregando no colo do outro a chance de inverter a narrativa, de transformar a culpa que era dele na sua explosão. Mas quando você cala, quando você não responde, quando você apenas para,
a máscara cai, porque você não oferece mais distração, não dá mais combustível, e aí tudo o que sobra é o que o outro fez. O silêncio, nesse contexto, se torna um espelho, mas não um espelho comum, um espelho moral. Um reflexo que devolve cada palavra, cada atitude, cada gesto mesquinho, sem filtro, sem justificativa, sem ruído. E o ser humano, por instinto, foge disso. Ele corre da própria consciência, faz piada, busca distração, arruma culpado, mas não suporta ficar diante de si mesmo. Por isso, o silêncio incomoda tanto. Ele devolve ao outro aquilo que ele sempre tentou evitar: a verdade. Maquiavel diria que, para manter o poder, você precisa expor a fraqueza do outro, sem nunca expor a sua. E qual é a maior fraqueza de quem te ataca? O peso da própria consciência. Só que esse peso não pode ser jogado sobre você se você não der motivo, se você não grita, se você não devolve. Porque o manipulador se alimenta da sua reação para justificar a própria perversidade. Ele se convence de que você merecia o que recebeu. Ele se reconstrói como vítima da sua raiva, da sua instabilidade, da sua impulsividade. E assim, ele se protege da própria vergonha. Mas o silêncio arranca essa proteção. Sem reação, ele não pode inverter o jogo. Sem resposta, ele não pode transferir a culpa. E é aí que o silêncio se torna condenação. Não uma condenação imposta, mas uma que nasce de dentro. Porque a mente humana, quando não tem com quem brigar, começa a brigar consigo mesma. O silêncio que você entrega começa a falar dentro da cabeça do outro, sussurra perguntas, cutuca feridas, reabre cenas, faz replay, mostra sem pressa o que ele tentou esconder de si mesmo. E não pense que isso acontece de forma imediata. Não. O silêncio age como um veneno lento, um veneno psicológico. No início, ele parece só desconfortável, uma ausência incômoda, mas com o tempo ele vai crescendo. Ele se infiltra nos pensamentos, nos sonhos, nos arrependimentos. Ele transforma o que era arrogância em dúvida, o que era certeza em confusão e o que era descaso em culpa. Porque é fácil ferir alguém que reage, mas é insuportável ferir alguém que não revida. É fácil rir de quem grita, mas é perturbador encarar o olhar de quem não te odeia. E mesmo assim foi embora. Essa é a dor que Maquiavel, mesmo sem dizer com essas palavras, compreendia muito bem. A dor do desprezo silencioso, porque o desprezo gritado é emoção. É ainda um vínculo. É uma chama que, por mais destrutiva que seja, mantém a outra pessoa viva na história. Mas o desprezo calado, esse é sepultamento. É quando a pessoa percebe que não só perdeu o conflito, perdeu o acesso, perdeu o espaço, perdeu o direito de estar na sua narrativa. E o ser humano não suporta ser esquecido, não suporta ser ignorado. Ele até aguenta o ódio, mas não suporta a indiferença. Porque o ódio ainda é uma forma de presença. A indiferença não. A indiferença é a prova de que o que ele fez não tem mais lugar em você. E é aí que a culpa floresce, não porque você cobrou, não porque você gritou, mas porque você foi embora, em silêncio. E esse tipo de ausência não se preenche. Talvez você nunca veja isso acontecendo. Talvez ele nunca diga. Talvez ela nunca admita, mas vai chegar uma hora, talvez à noite, talvez no meio de uma conversa, talvez diante de alguém que lembra você, que a memória do seu silêncio vai bater, e vai doer. Vai bater como uma pergunta. Por que ele não respondeu? Por que ela simplesmente não me odiou de volta? E é nessa hora que o peso do que fizeram finalmente cai sobre eles. Não com estardalhaço, não com escândalo, mas com uma força silenciosa e cruel. A culpa, quando não tem para onde escapar, implode. E Maquiavel,
Em sua frieza calculada, sabia que o verdadeiro poder não está em vencer no grito. Está em deixar o outro se derrotar sozinho. Ele sabia que o ser humano se destrói melhor quando acredita que ninguém está assistindo. E o silêncio é isso: o apagamento da plateia, a retirada da audiência, o momento em que você sai de cena e deixa o outro sozinho com sua performance vazia. Você não precisa cobrar arrependimento. Não precisa exigir pedido de desculpa. Não precisa provar que estava certo. Você só precisa deixar o eco do que foi feito se tornar insuportável. E o silêncio faz isso por você, porque às vezes a punição mais justa é não punir. É deixar que o tempo, a memória e a própria consciência façam o trabalho. E não existe tribunal mais cruel do que a mente de quem sabe que errou e não recebeu nem mesmo a chance de ser odiado de volta. No fim das contas, você não venceu pela resposta, você venceu pela ausência. Porque quando você não reage, você não absolve, mas também não acusa. Você apenas deixa que a culpa encontre seu verdadeiro dono. E ela sempre encontra. Existe uma diferença brutal entre quem se cala porque tem medo e quem se cala porque já venceu por dentro. O primeiro engole o que sente, sufoca o grito, paralisa diante da dor. O segundo escolhe o silêncio como demonstração de força, como prova de que não precisa mais reagir para estar no controle. Maquiavel chamaria isso de virtude, não no sentido moralista, mas como a capacidade de agir com sabedoria, ousadia e firmeza diante das circunstâncias. E no campo das emoções, poucas atitudes demonstram mais virtude do que o silêncio intencional. Num mundo onde todo mundo está gritando, querendo provar algo, se justificando, implorando por atenção, quem domina suas emoções e permanece calado, torna-se uma fortaleza. Mas entenda, esse tipo de silêncio não é passividade, é domínio, não é fuga, é posicionamento, é a escolha consciente de não se entregar aos impulsos, porque você sabe que a verdadeira batalha não é contra o outro, é contra si mesmo. Maquiavel escreveu que o príncipe ideal é aquele que não se abala pelas marés do acaso. Ele não é guiado por paixões voláteis. Ele entende que, para conquistar e manter o poder, é necessário agir com cálculo e firmeza, mesmo quando tudo ao redor pede descontrole. Essa é a essência do silêncio poderoso. Ele nasce de dentro, de um centro emocional tão sólido que nenhuma provocação externa consegue deslocar. A maioria das pessoas vive como folhas ao vento. Uma palavra as derruba. Um olhar atravessado já desestabiliza o dia. Um ataque, uma provocação, uma rejeição, tudo vira motivo para perder o centro. Elas reagem no piloto automático, se ferem e ferem de volta, se decepcionam e descontam. Mas quem tem virtude age diferente, porque não vive no reflexo, vive na escolha. E escolher o silêncio quando tudo em você quer reagir é uma das escolhas mais difíceis que alguém pode fazer. É nadar contra a corrente, é ir contra o próprio ego, que grita por resposta, por validação, por vitória. Mas Maquiavel sabia, o ego inflado é o início da queda. O príncipe que se deixa levar pela vaidade e pelo orgulho se perde. E o mesmo vale para qualquer um de nós. Dominar o silêncio é dominar o ego, e quem domina o ego se torna imbatível. Reagir é fácil. Todo mundo reage. Todo mundo grita quando está com raiva. Todo mundo ataca quando se sente ameaçado. Todo mundo tenta ferir quando está ferido. Mas poucos conseguem ficar em silêncio quando são provocados. Poucos suportam ouvir o absurdo e manter o olhar firme. Poucos são capazes de assistir a uma injustiça e não se desesperar por explicações. Não porque não doeu, mas porque não vão entregar esse poder ao outro. Esse é o verdadeiro domínio. Não é ignorar o que você sente, é sentir tudo, profundamente, mas ainda assim,
ter o autocontrole de não entregar o próprio mundo interno a quem só quer destruí-lo. Maquiavel dizia que o governante deve aprender a não ser sempre bom. E não se trata aqui de maldade, mas de inteligência. Porque o mundo real, o mundo como ele é, exige mais do que boas intenções. Exige estratégia. E no campo emocional, isso significa aprender que nem toda dor merece ser exposta, nem toda ofensa merece resposta, nem todo inimigo merece guerra. Algumas batalhas são vencidas pela ausência, e o silêncio nesses casos não é fraqueza, é comando. Você não está se omitindo. Você está liderando, está decidindo aonde vai sua energia. Está ditando o ritmo do jogo. Porque quem silencia com consciência define o tempo. E quem define o tempo domina o cenário. Veja o que acontece quando você não reage a uma provocação. O outro perde o ritmo. Ele ataca esperando resposta. Quando ela não vem, ele tenta de novo e de novo. Mas chega um momento em que ele não sabe mais o que fazer. Porque o combustível da manipulação é a reação. Sem ela, o jogo não anda. E esse tipo de domínio não se anuncia. Ele não precisa ser dito. Não exige cartaz. Não exige explicação. O silêncio é auto-evidente. Ele impõe respeito não pela força, mas pela presença, pela constância, pela serenidade. Você já viu alguém completamente calmo diante de um ataque público? É desconcertante, porque quebra o ciclo, faz com que o ataque pareça desesperado, faz com que o acusador pareça pequeno. Enquanto isso, quem permanece em silêncio se torna maior, mesmo sem dizer uma única palavra. Essa é a virtude maquiavélica da contenção, a grandeza de não se abalar, de não precisar se defender, de não depender da última palavra. Porque no fundo, quem realmente tem poder não precisa provar. Agora veja o que acontece internamente. Ao silenciar, você está dizendo para si mesmo: eu estou no controle. E essa simples frase, repetida pelo comportamento, se transforma em estrutura emocional. Com o tempo, você se torna inatingível. Não por ter se fechado, mas por ter se moldado. O silêncio vira armadura, vira disciplina, vira um código interno. Não significa que você aceita tudo. Significa que você escolhe como, quando e se vai reagir. Isso para Maquiavel seria a essência da virtude. Moldar a realidade a partir da própria força interior. E na prática, isso é muito mais do que não gritar. É não perder o centro. É manter a visão clara. É agir com intenção, mesmo em silêncio. Porque o silêncio, quando nasce da virtude, não é ausência de resposta. É a resposta mais alta que alguém pode dar. Você não se cala porque não sabe o que dizer. Você se cala porque não vale mais a pena dizer nada. E essa distinção muda tudo. Dominar suas emoções é o começo da liberdade. E liberdade é o que mais assusta quem tenta te controlar. Porque enquanto eles gritam tentando te alcançar, você já está em outro lugar. Um lugar onde nem mesmo o caos tem poder sobre você. E nesse lugar, só entra quem aprendeu a se calar. Existe um tipo de presença que não precisa estar fisicamente ali para continuar ocupando espaço. É aquele tipo de lembrança que aparece do nada, no meio da noite, no meio do riso, no meio do silêncio do próprio outro. É como um vulto, uma sombra, uma ausência que grita. E por mais contraditório que pareça, essa é a maior prova de que o silêncio, quando bem utilizado, não apenas fere, ele eterniza. Porque enquanto a raiva explode e passa, enquanto o grito termina quando a garganta falha, o silêncio permanece. Ele não tem fim, ele não oferece conclusão, ele não dá fechamento. E o ser humano, por mais cruel que seja, precisa de um ponto final. Precisa de explicação, precisa de resposta. E quando não recebe, se quebra por dentro.
Maquiavel entendia isso de forma fria, estratégica. Ele sabia que não há arma mais eficaz do que deixar o outro sozinho com sua consciência. E quando você não dá resposta, quando você não entrega a reação, quando você some, o que sobra ao outro é apenas isso, o peso de suas próprias escolhas. E com o tempo, esse peso vira presença. Não uma presença física, mas psicológica. Você se torna o pensamento que aparece no momento em que ele menos espera. Você é o rosto que pisca no fundo da mente quando a culpa bate. É o nome que aparece em silêncio, nas entrelinhas do que não foi resolvido. É isso que o silêncio constrói. Um legado. Não o tipo de legado que se escreve com elogios públicos ou homenagens, mas o tipo de legado que se escreve na mente de quem te perdeu, na mente de quem te provocou, te testou, te subestimou e só percebeu tarde demais. E o mais interessante, você não precisa fazer mais nada, você já fez, você se retirou. Enquanto a maioria tenta gritar para ser lembrado, você foi embora. E mesmo assim ficou. Porque o silêncio cria espaços que não podem ser preenchidos por mais nada. É um corte seco. Um vazio que ecoa. E cada tentativa do outro de se distrair, de preencher, de ignorar, só torna o eco mais alto. É aí que você se transforma em fantasma, não como assombração vingativa, mas como símbolo de tudo aquilo que o outro não quis ver, quando ainda havia tempo. Maquiavel dizia que o príncipe deve evitar ser odiado, mas se necessário, deve ser temido. Mas o que ele não dizia e que podemos extrair de seu pensamento é que o temor mais profundo não vem de quem ameaça, mas de quem permanece em silêncio. Porque o silêncio não se discute, não se rebate, não se vence. Ele apenas existe e continua existindo, mesmo quando você não está mais ali. E isso cria uma ferida que não cicatriza, porque a raiva que se responde pode ser superada, mas a ausência que não se explica vira pergunta eterna. Será que ela me odiava ou só cansou? Será que ele chorou quando eu fui embora? Será que ela pensou em mim depois do que aconteceu? Será que ele sente falta? Essas perguntas nascem no vazio que você deixou. E o silêncio, de forma cruel e elegante, responde todas elas da mesma forma. Você não merece saber. Esse tipo de dor é fria, é discreta, mas é definitiva. E é por isso que Maquiavel dizia que, às vezes, o governante precisa agir com crueldade, mas sempre com inteligência. Porque a crueldade impulsiva é fraca. A verdadeira crueldade, a que funciona, é estratégica. É a que atinge sem se comprometer. É a que marca sem se sujar. E não há marca mais silenciosa e mais duradoura do que aquela que você deixou quando decidiu parar de reagir. A pessoa que te feriu vai tentar te apagar, te substituir, te minimizar. Vai dizer que você foi exagerado, frio, dramático. Vai rir alto para convencer os outros e a si mesma de que não se importa. Mas o silêncio sempre volta. Nas pausas entre uma conversa e outra, nos momentos em que a música cala, nos intervalos entre o orgulho e a saudade. O silêncio reaparece, e com ele a lembrança do que foi feito e do que não foi dito, do que não teve chance de ser corrigido. Essa é a ironia do silêncio. Você vai embora, mas continua presente. Você sai da vida da pessoa, mas entra na mente dela. Você não grita, mas se torna a voz mais incômoda no fundo da consciência. E essa presença, por não ser forçada, se torna impossível de apagar. Maquiavel falava sobre reputação. Ele dizia que a imagem de força era tão importante quanto a força real. E o silêncio constrói uma imagem poderosa. Uma imagem que diz: eu estive aqui, eu vi tudo, eu senti tudo, mas escolhi ir embora sem dizer uma palavra. E isso, para quem esperava o seu colapso, é o colapso.
Não tem cena, não tem perdão, não tem catarse, só tem ausência. E com o tempo, a ausência vira peso, vira arrependimento, vira história contada com um nó na garganta. E o mais belo e cruel é que você não precisa voltar para cobrar nada. Você não precisa estar presente para ser lembrado, porque o verdadeiro legado não precisa de palco. Ele se escreve na consciência de quem um dia teve acesso a você e perdeu. Perdeu porque te subestimou, porque brincou com sua dor, porque achou que sua reação seria explosiva, quando na verdade foi sua ausência que explodiu tudo por dentro. Então entenda, seu silêncio é um veneno sem gosto, sem cheiro, sem sintomas imediatos, mas que age no tempo, e quando faz efeito, não tem antídoto. Você se torna memória viva, lição e às vezes maldição. Tudo isso sem dizer uma palavra. Existe um momento na vida em que você precisa parar de tentar vencer a guerra e simplesmente deixar o campo de batalha. Mas não como quem foge, como quem entendeu que o verdadeiro poder não está em vencer o outro, está em não precisar mais da vitória. E aqui está uma verdade que incomoda quem vive de controle emocional. Quando você decide se calar, não é porque perdeu a força, é porque já entendeu que nenhum argumento justifica o desgaste, nenhuma resposta vale a sua paz, e nenhuma reação faz sentido quando o jogo já perdeu o valor. Maquiavel, mesmo tratando de príncipes e reinos, deixou uma lição que atravessa séculos. A força real não está na imposição direta, mas na capacidade de recuar com sabedoria. Um governante que sabe quando não lutar é tão poderoso quanto aquele que domina territórios. Porque quem sabe sair, sabe o valor de si mesmo. E o silêncio, esse silêncio que muitos confundem com desistência, é na verdade a jogada final. É quando você para de tentar se explicar. Para de buscar justiça onde não há reciprocidade. Para de gastar energia tentando consertar o que só existe no campo da ilusão. Você não foge, você não se esconde, você se retira, estrategicamente. Porque não há vitória maior do que recusar a guerra que o outro tenta te forçar a lutar. E é nesse momento que você se torna inalcançável. Porque enquanto eles gritam no campo de batalha, tentando acertar alguém que já não está mais ali, você já está em outro plano. Um lugar onde sua energia não é desperdiçada, onde sua sanidade não é posta à prova, onde sua dignidade não é negociável. Você parou de jogar. E parar de jogar, nesse caso, é a maior demonstração de inteligência emocional que existe. Porque o manipulador, o provocador e o orgulhoso, todos eles vivem do conflito. Eles precisam do drama, da sua resposta, do embate. Sem isso, eles murcham, perdem o chão. O silêncio quebra não só a comunicação, ele quebra a dinâmica inteira. E essa quebra é devastadora, porque eles esperavam luta, esperavam ofensa, esperavam lágrimas. Mas o que receberam foi silêncio, e não qualquer silêncio. Foi o silêncio de quem olhou a situação inteira e escolheu não mais se deixar arrastar. O silêncio de quem viu os ciclos se repetirem e disse, não mais. O silêncio de quem entendeu que não adianta esperar maturidade de quem vive na superficialidade. O silêncio de quem percebeu que, muitas vezes, crescer é ir embora sem gritar. Maquiavel dizia que os homens devem ser tratados com generosidade ou eliminados, pois, se ofendem, não se vingarão, mas se ferem, vingar-se-ão. O que isso quer dizer? Que não se brinca com o emocional alheio impunemente, e quando você se afasta em silêncio, sem desejar vingança, sem armar um escândalo, sem arquitetar retorno, você tira deles a chance de se vingar também. Porque não há mais você para ser atingido. Você simplesmente desapareceu. E esse desaparecimento silencioso, frio e limpo é mais doloroso do que qualquer revide, porque você não voltou atrás, não caiu na provocação, não precisou provar nada. Você apenas
se foi. E quando você vai embora dessa forma, algo muda. Você vira ausência total. Vira silêncio absoluto. Vira uma porta que foi fechada sem bater, mas que nunca mais se abriu. E isso deixa marcas, não em você, mas em quem tentou te quebrar e falhou. Porque agora você não está mais ali para responder, justificar ou alimentar. Você virou aquela notificação que nunca mais chegou. A última mensagem que ficou sem resposta. O rosto que desapareceu da multidão. O nome que deixou de ser citado. E que mesmo assim, continua sendo lembrado. É por isso que o silêncio não é fuga. É estratégia. É retirada honrosa. É uma escolha que exige mais coragem do que qualquer confronto. Fugir seria sair com medo. Silenciar é sair com força. Fugir seria não encarar. Silenciar é encarar tudo e mesmo assim recusar o jogo. É olhar nos olhos do caos e dizer, eu não pertenço mais a isso. Você pode até perder batalhas externas. Pode ser visto como frio, distante, orgulhoso. Mas a batalha que realmente importa é a interna. E se dentro de você existe paz, existe dignidade, existe clareza, então não há mais nada a provar. Esse é o fim do ciclo, mas não o fim da sua história. Porque agora, ao escolher o silêncio, você abriu caminho para algo muito maior: liberdade, paz, construção, recomeço. E essa escolha, mesmo sem nenhuma palavra, fala mais alto do que tudo que já foi dito. Maquiavel não escreveu para os fracos. Ele escreveu para quem entende que o poder muitas vezes não está em conquistar mais, mas em saber exatamente o que abandonar. E quando você abandona o que te destrói, em silêncio, você já venceu. Se essa mensagem falou com você em algum nível, se em algum momento você se viu nas entrelinhas desse silêncio, então não deixe esse vídeo passar em branco. Deixe o seu like, não por impulso, mas como uma afirmação. Como quem diz, eu tô aqui, eu entendi, e eu escolho me fortalecer. Se inscreve no canal, porque aqui cada vídeo é mais do que conteúdo, é um espelho. É Maquiavel sendo lido com profundidade, com alma, com estratégia, sem clichê, sem superfície, sem frases prontas. E se esse foi o seu primeiro contato com essa série, não para por aqui. Assista os outros vídeos do canal sobre a filosofia de Maquiavel. Você vai entender por que esse homem, mesmo séculos atrás, ainda explica tanto da nossa realidade hoje. E mais que isso, como os ensinamentos dele podem te dar as ferramentas para se tornar alguém que ninguém mais controla. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sino e mergulha de cabeça nessa jornada. Maquiavel não é só sobre política, é sobre você, é sobre poder interno, é sobre a versão de si mesmo que ninguém mais vai conseguir manipular. Nos vemos no próximo vídeo.